título da lição de quinta-feira é Refletores da Luz de Deus. Esta semana nós vimos como o pecado de Davi lhe trouxe graves consequências para o resto da vida e para toda a sua família. Mas vimos também como a misericórdia de Deus é suficiente e eficiente para perdoar os mais graves pecados. A lição de hoje traz uma ilustração muito bonita apresentada pelo autor. Ele comenta que existe uma técnica milenar japonesa que consiste em restaurar objetos quebrados usando metais valiosos nas emendas, principalmente ouro, para emendar ali as fissuras. A beleza dessa técnica é que os objetos velhos e quebrados se tornam mais valiosos do que eram antes de serem quebrados. As marcas da restauração ficam visíveis, mas são de ouro. Ou seja, a parte mais valiosa do objeto é exatamente onde ele se quebrou. Deus é esse artista maravilhoso que consegue restaurar vasos quebrados e torná-los ainda mais valiosos do que eram antes. E exatamente onde caímos, onde pecamos, nos nossos pontos mais fracos e em nossas maiores quedas, é onde Deus nos faz mais valiosos. O nosso melhor ministério está nas áreas em que sofremos as maiores quedas e fomos restaurados. As marcas de nossos erros não devem nos envergonhar, ao contrário, devem ser um testemunho do poder restaurador do Evangelho em nossa vida. Nós vamos concluir a lição dessa semana com essa certeza e com essa oração do verso áureo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva em nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo seu apoio e até amanhã. Tchau! O título da lição de quarta-feira é Algo Novo. Para entender bem a lição de hoje, é importante ler o Salmo 51 completo. Como eu já expliquei, esse salmo foi a oração de Davi pedindo perdão a Deus pelo seu grande pecado. Esta oração de Davi está concentrada em dois focos. Se você fizer a leitura, você vai talvez perceber isso. Primeiro, você vê que Davi busca o perdão pelo seu pecado. Expressões como compadece-te de mim, apaga as minhas transgressões. Essas são expressões que mostram que Davi quer de fato se livrar da culpa pelo seu pecado. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. É o verso 9. Davi quer se libertar da culpa por seus pecados. Mas o mais interessante desse salmo é o segundo foco da oração. Além de resolver o problema da culpa, Davi concentra a maior parte do salmo em outro aspecto, que é a condição do seu coração, a impureza interior. O que mais incomodava Davi não era o seu pecado, o erro cometido, mas a sua condição impura que o levaria a pecar novamente. Daí ele usa expressões como, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com sopo. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vemos aqui que o perdão que Deus oferece tem essas duas dimensões. Primeiro, ele resolve o problema da culpa, do erro cometido, mas não é só isso. O perdão de Deus também transforma o coração. Nosso maior problema não são os pecados que já cometemos, porque Jesus já pagou o preço por isso. O nosso maior problema é a impureza do nosso coração e Deus nos oferece essa transformação. A vida com Deus não pode se resumir a uma rotina de pecar, pedir perdão, pecar de novo, pedir perdão de novo. Não deve ser assim. Deus oferece uma experiência de crescimento, de vitória. Até o fim da vida teremos nossas lutas, mas a vida com Deus é uma vida de crescimento, de santificação, de vitória sobre o pecado. É isso que significa ter o coração purificado. Entendeu? A gente se vê amanhã para continuar esse tema tão importante e tão bonito. Tá bom? Tchau.
da lição de terça-feira é uma pergunta. Perdoado e esquecido? A história de Davi serve de conforto para todos nós que já cometemos grandes pecados na vida. Há pessoas que carregam o peso de um erro passado por anos, às vezes pelo resto da vida. A culpa é um fardo, ou talvez seja o fardo mais pesado que uma pessoa possa carregar. Mesmo muitos cristãos que conhecem a Bíblia, sabem que Deus perdoa pecados, não conseguem se perdoar a si mesmas. Há pessoas que confessam o mesmo pecado uma e outra vez por dias, semanas, meses e até anos. Pois saiba que isso é uma ofensa a Deus. Deus não precisa de sua insistência para perdoar os seus pecados. Ele só precisa de um coração contrito e arrependido. E se você está tão incomodado por causa do seu pecado, essa é uma evidência de que o seu arrependimento é sincero. A conversa entre o profeta Natan e o rei Davi é reveladora. Segundo Samuel 12, verso 13, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Como eu disse, Deus não precisa de tempo, nem de insistência para perdoar os nossos pecados. Ele só precisa de um coração arrependido. Mas o perdão recebido por Davi não eliminou as consequências do seu pecado. Além do filho que morreu como uma repreensão divina direta ao seu pecado, ele sofreu o resto da vida ao ver a conduta desordenada e violenta dos seus filhos. Sua família se transformou num verdadeiro desastre. E temos que entender bem como funciona isso, das consequências de nossos pecados sobre os nossos filhos. Não é que Deus haja diretamente no sentido de amaldiçoar os filhos de quem comete grandes erros. Não é assim. A questão é que existe uma lei de hereditariedade. Eu tenho 2 filhos jovens que são maravilhosos e eu me orgulho muito deles. Mas é claro que também vejo os defeitos que eles têm. Mas o que mais toca o meu coração é que as maiores deficiências que eu vejo em meus filhos são exatamente as minhas maiores deficiências. Entendeu? Bem, por hoje fica essa grande lição. Deus perdoa e esquece. Não importa o tamanho ou a gravidade do pecado, o perdão divino sempre será maior. Você poderá até sofrer as consequências do pecado, mas pode seguir tranquilo com a certeza de que está perdoado por Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.